Bem-vindos ao podcast Malha Diplomática e a esta temporada especial que dedicamos à história do Palácio das Necessidades e ao património do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que se tornou sinónimo da diplomacia portuguesa. Continuamos a ter a oportunidade de contar com a participação, o conhecimento e a experiência do Sr. Embaixador Manuel Corte Real, diretor do Grupo de Trabalho Missão para o Património do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem como objetivo estudar e divulgar o património cultural do Palácio e do Ministério. Se bem se recordam, nos 2 últimos episódios tivemos a oportunidade de falar sobre os primeiros séculos da história do convento e da construção do Palácio das Necessidades e falamos depois sobre o importante papel deste palácio enquanto residência real entre os finais do século XVIII ao alvorecer do século XX. E terminamos o último episódio acompanhando a partida da família real, a rainha Dona Amélia e seu filho Dom Manuel II para o exílio com a instalação da Repouso. O episódio de hoje será dedicado à história mais recente do Palácio das Necessidades e às transformações que sofreu durante o século XX e XXI, ou seja, dos últimos 115 anos. Falaremos também sobre os maravilhosos jardins que rodeiam o palácio e uma palavra sobre a capela da Nossa Senhora das Necessidades que se mantém e é aberta ao público. E, finalmente, sobre o enorme desafio de manter neste vestusto edifício um ministério adaptado às necessidades contemporâneas, albergando um conjunto crescente de funcionários e de serviços. Sr. Embaixador Manuel Corte Real, seja mais uma vez muito bem-vindo à Mala Diplomática. Sabemos que em outubro de 1910, durante a Revolução que levou à queda da monarquia, o Palácio das Necessidades foi bombardeado pelo cruzador Adamastor, provocando a voltar dos estragos no exterior e no interior do edifício, facto que, de alguma forma, acelerou a partida da família real para o exílio. O que aconteceu logo a seguir? O que é que aconteceu nos primeiros tempos da Revolução Republicana? O que aconteceu a este palácio e o que é que aconteceu ao seu recheio? Pode-nos contar um pouco? Realmente, a partir não houve absolutamente nada. Não houve nada, houve a menor castigo sem nada. A Rainha Dona Amélia estava no Palácio da Pena, todos os seus pertences ficaram aqui, objetos pessoais, joias, etc. Tudo ficou aqui e partiu, sem nada. Isso é então um longo processo, e isso honra a República, um longo processo de identificação de todo o recheio do Palácio. E foi necessário recorrer a inventários feitos do Reinaldo Dona Maria II, que no fundo foi quem se instalou como rainha desse palácio, depois de obras de lotação, e que comprou muito mobiliário da época para o palácio. Portanto, existiam essas listas, existiam esses inventários, e foi preciso determinar o que é que tinha sido pago com o dinheiro do Estado do Soberano do Colégio e o que é que tinha sido pago com o dinheiro pessoal da família real. E isso pode imaginar que foi complicado, mas existiam registros. Às vezes não era o código, muitas vezes era. Portanto, foi possível fazer uma separação. Agora, foram anos de inventário, anos de listagem, anos de procura, não só desse palácio, como em outros palácios reais, Sintra, Carluz, Pena, etc., para ver a origem de todo o ideal. Grande parte foi, de facto, enviada, e a Dona parou na altura, foi faltada nem alfabeto. Portanto, isso também honra a Honestidade do Governo da República. E depois tudo o que ficou, repacotar-se o dinheiro do Estado, parte entre o que restou lá. Alguns moldes restou lá. E correram antiquários internacionais, porque o dinheiro que existia era bastante corripado. Nomeadamente, as encomendas da Maria II foram feitas para grandes manuisias franceses de Paris. Portanto, tinham dessa gestão que esta já tinha o carimbo do seu autor, e isso reduziu a preços elevados. Portanto, valeu a pena para o Palácio de Jazz. E o Palácio ficou praticamente vazio. O palácio e o convento, não? O palácio e o convento. Onde usar para o vazio, porque o convento já não estava muito mobiliado, porque depois da morte de Dom Fernando, uns anos antes do fim da monarquia, que viveu no convento, e o convento era cheio de antiguidades. O Dom Fernando era imenso, já Salvador, e tinha coisas de facto sensacionais e preciosas. E
tinha ficado muito vazio porque, quando ele morreu, deixou filhos, nomeadamente deixou a infanta Dona Antónia, deixou o rei do príncipe real Dom Carlos, que foi ser rei, e deixou os netos, príncipes de Saxe, filhos da infanta Bernardina, que já tinha falecido. Esses príncipes de Saxe disseram que não queriam aliviar a Dom Bom Fernando, queriam dinheiro. E, portanto, tudo isso tinha que era a parte deles, teria que ir para Leilão. A infanta Dona Antónia mandou antiquários alemães altamente especializados escolherem o melhor dentro do Cruzeiro de Dom Fernando. E aí uma confrontação, mas amigável, entre Dom Carlos e a infanta Dona Antónia. O infanta Dom Carlos, disse agora, como herdeiro do trono, foi o primeiro a escolher peças, e escolheu peças realmente muito importantes e interessantes, nomeadamente os seus contadores, que ainda hoje fazem parte do Ministério. E depois o resto foi para a Alemanha. A infanta Dona Antónia. E, ultimamente, nestes últimos 10 anos, a família Gonçalves Marina tem tentado a vender essas peças, nomeadamente em Londres, por preços altíssimos. E até as joias de Rodrigo II, que ficaram em infanta Dona Antónia, com aquela tiara que figurou ultimamente no Museu das Joias, sem criar o Museu das Joias, é de um sheik árabe que o comprou em leilão e que investou por uns meses. Portanto, foi de expressão de grande património, mas que era de origem pessoal e, portanto, foi distribuído pelos herdados. Não é? E ficou vazio, e o convento ficou vazio. Muita gente quer ir para lá. O convento vazio, o palácio vazio. Temos a informação de que o palácio, ou a parte do convento, é depois ocupada pela Guarda Nacional. Exatamente, ficou o quartel-general de Lisboa e a Guarda Republicana, os dois partilhavam o palácio. E isso acontece logo a seguir à Revolução. Praticamente, não a seguir também, só passado o tempo do inventário, só passado o período do inventário. Portanto, eu diria que mais ou menos da mesma altura em que o palácio foi ocupado pelos Ministérios Estrangeiros, porque o inventário foi muito longo. Entre 16 e 18, os inventários ficaram terminados depois do cálculo, e nessa altura foi ocupado o palácio pelos Ministérios Estrangeiros e o convento pela Guarda Nacional Republicana. Portanto, temos um edifício ocupado da parte superior, que era o antigo convento, pela Guarda Nacional Republicana, o palácio ocupado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Esse movimento não deixa de ser interessante porque temos a informação de que ele se realiza em torno de 1916, na época do então ministro Augusto Soares, conhecida figura da República, que ocupou o lugar de ministro dos Negócios Estrangeiros quando ocorreu a declaração de guerra com a Alemanha, e que se manteve no cargo durante vários anos. Portanto, há uma certa estabilidade. Exatamente. Teve várias vezes, não é? Alternando com outras figuras. Alternando com outras figuras, mas mantendo-se no cargo durante um período razoavelmente longo para os governos tão curtos da Primeira República. Esta ocupação do palácio pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros é muito interessante. O Ministério estava no Terreiro do Paço, como envio dos Ministérios. Estava no Terreiro do Paço e, aparentemente, em instalações algo acanhadas. E a República não conseguiu adequada permanência pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros nessa parte do Terreiro do Paço, que não era suficientemente ampla. E, enfim, encontraram mais espaço para instalar os serviços. Mas há que notar que as salas que hoje estão bonitas, são decoradas, eram cheias de secretárias e funcionários a ponta. Quer dizer, as salas altamente posturadas, com os tetos pintados e decorados, passaram a ser repartições de serviço com secretários muito atulhados, muito cheios de pessoas e de móveis. Portanto, nós temos os funcionários a trabalhar no espaço que era o espaço ocupado pela família real, mas despojado depois do cheio. O gabinete do ministro foi sempre aquela sala do canto, depois foi o gabinete de Salazar, não é? E a sala em que o ministro recebia visitas tinha sido a sala de Dona Estefânia, depois de Nira Manuel, onde hoje está o secretariado de protocolo, que comunicava com o gabinete do ministro. Portanto, essas duas salas funcionavam muito, porque os ministros recebiam muito, trabalhavam muito, e o acesso a essa sala fez isso como se faz hoje pela porta dos espelhos do fundo da galeria, e por acesso, então, cediam à sala
em que o ministro recebia as visitas. Então, por aqui passaram conhecidas figuras portuguesas que foram ministros dos negócios estrangeiros durante a Primeira República, durante a Segunda República e depois, mais tarde, já, do Estado Novo. Temos figuras como Sidónio Pais, que vai entrar ao Ministério em 1917, Egas Muniz, que foi também ministro dos Negócios Estrangeiros, João de Melo Barreto, Júlio Dantas, também ministro, João de Barros, e depois figuras, já mais tarde, como Oscar Carmona, Trindade Coelho ou César de Sousa Mendes. César de Sousa Mendes, irmão do mais conhecido Aristides de Sousa Mendes. Quer-nos falar um bocadinho sobre esta figura deste ministro? César de Sousa Mendes era muito conceituado por Salazar, tinha pouca consideração por ele, era uma pessoa sóbria, trabalhadora, sabedora e que contrastava muito na regularidade da sua vida com a exuberância do irmão e, nomeadamente, o que aconteceu depois, o que aconteceu a décima. E ele discordava muito do irmão. Disto, Aristides fez muita carreira à sombra da proteção do irmão, que estava muitas boas graças a César. O que é facto é que o irmão foi muito estudado depois que muito o conheceu e, inclusive, afastou-se da carreira, ganhou carreira. Mas ele o teve como último posto ministro de Portugal da Suíça, em Lerno. Foi o seu último posto. Em 47 ele terminou a carreira. Todos estes ministros ocuparam parte do Palácio e o mesmo acontece com o Estado Novo, em que ficam Armindo Monteiro e depois António de Oliveira Salazar, que fica no Ministério dos Negócios Estrangeiros desde 6 de novembro de 1936 a 4 de fevereiro de 1947. Exatamente. E que ocupa o famoso gabinete que todos conhecemos do Ministério do Fala Fotografias. Quer-nos falar um bocadinho sobre como era o Palácio nessa altura, as salas ocupadas pelos ministros? Exatamente. O ministro ocupava essa sala, o diretor político ocupava a sala que tinha sido o Porto das Rainhas, portanto, próximo do gabinete de Salazar. E depois a sala que é hoje, digamos, de acesso à sala de jantar, à sala dos embaixadores, onde se recebiam os embaixadores, as figuras políticas, etc. A sala de banquetes não era utilizada, foi utilizada a certa altura, em 34 a 35, por Salazar, que deu um grande par para a fotografia, é um enorme bar, é a ilusão. E causou sucesso, sabia-se que era o Lisboa, com convidadas centenas de pessoas. Diz que ele deu esse bar para apresentar aqui, então seria, ou passava por ser a futura noiva dele, que era a menina seca dessa montaria, que era viúva, muito bonita, ainda aconteceu, e não, muito bonita, e que ele estava muito apaixonado por ela, e disse que deu esse bar para apresentar, portanto, ela estava, convidou outras pessoas da cidade, e muito funcionou isto público, e há fotografias desse bar. Portanto, digamos, uma exuberância Salazar apaixonado. É graça. É muito interessante. Estamos habituados a ver uma figura muito austera, não é? Habituados a vê-lo sentado naquela secretária. Exato. E, de facto, ele norteou sempre, não é a sua atuação aqui, quer dizer, ele via-o pelo menos uma vez por semana naquelas necessidades, e quem dirigia o Ministério era o Teixeira de Sampaio. Era o secretário-geral, não havia secretário de Estado, era o secretário-geral. Teixeira de Sampaio era diplomata de carreira, embora nunca tenha tido um posto estrangeiro. Fez a sua carreira toda no Ministério e promovida em embaixador. E era, de facto, a pessoa da maior confiança de Salazar. Maior confiança. Diz-se dele, além da sua inteligência, conhecimento profundo, todo o panorama político, para a altura e nas relações internacionais de Portugal, tinha muito bom feitio, era muito ríspido, não era uma pessoa calma para se trabalhar. E, sobretudo, para com os inferiores, extremamente. Com Salazar, a pessoa produzia as coisas contavelmente. E com bastante franqueza, clareza. E Salazar apreciava isso. E, portanto, confiava inteiramente nele. Temos, portanto, todo esse período foi muito importante, foi um período de estabilidade, digamos, mundial, como se pôr a sua Espanha, não é? Quando Salazar viu que a Espanha republicana estava a apoiar tudo o que lhe repugnava a situação portuguesa,
de movimentos internacionais, não só dito um excesso, digamos, para dizer isso, de democracia, e, diz ele, realmente isso era contrário a toda a sua orientação política, começou a ficar muito preocupado. E, portanto, começou a dar apoio, digamos, a Franco e dessa orientação. E, portanto, aqui se assina o Pacto Ibérico, aqui no Ministério, naquela altura. Mas, Sr. Embaixador, durante esse período, estamos já em 1947, o edifício não teve grandes obras. As obras, o edifício foi-se degradando, eu imagino, aos poucos, sem grandes obras de beneficiação. E chegamos a um momento em que era necessário fazer alguma coisa, não é? Fazer alguma coisa porque o Ministério desenvolvia-se, aumentava o pessoal diplomático, etc. Ele indicava, estava a viver um período muito difícil, muito intenso da história das relações internacionais. E não preciso estar funcionando. A autoridade havia várias experiências. Termina a Segunda Guerra Mundial e, portanto, há toda uma nova projeção também de Felizmente, os militares que estavam apertados, porque havia duas instituições militares lá em cima do convento, procuraram novas instalações. A Guarda Republicana foi para o quartel do Carmo, para o convento do Carmo, esse quartel, e o governo militar de Lisboa foi para o Palácio de Vilalva, em São Sebastião da Pereira. Portanto, libertaram o convento e aí o Ministério todo passar para cima, por roçar o convento, e entre Raulino e os que eles celebravam por ele, para adaptar o convento. E isso basta já no tempo do ministro Caio da Mata. Desde a Mata, e depois é para o Cunha que é a inaugura. E como foi esse processo? Porque Raulino, que simbologia que isso trava para Raulino era, digamos, o arquiteto do regime, do Cumba, que ia presidir a restauro de vários monumentos, como, por exemplo, o Palácio de Queluz. O Palácio de Queluz, restaurado nos anos 30, final da década de 30 e 40, para a exposição do domínio português, para albergar certas quantidades de obra, foi assim o primeiro empreendimento de restauro do Palácio interior do Palácio Real e ficou de facto muito bem. Passou a ser um modelo de restauro do Palácio. E foi presidente do Raulino. O Raulino foi considerado a pessoa idónea para fazer o vosso restauro, portanto, para naturalmente ser chamado de peão sobre o estrangeiro, que trouxe colaboradores também, como Luís Benavente, Alberto Cruz, etc., os arquitetos que trabalharam em Lili, depois continuaram a obra deles. E que tipo de obras é que se fizeram? De adaptação? Foi necessário fazer uma escada principal. Porque o Ministério tinha apenas aquela escada conventual, que nós conhecemos, não é? Que vem desde a entrada, que é mais ou menos ao nível da capela, e depois que era a escada estreita e muito íngreme, por aí acima, parecia pouco vida ao Ministério, cuja entrada se passou a fazer pelo lado do Rio Douro, como já tinha sido só os militares a entrada, passavam a fazer pelo lado do Rio, também mais ampla, tinha sido a entrada de serviço dos padres italianos, sem dignidade nenhuma, passou a dignidade. E Raulino começou por dar projeção, amplitude a essa praça, subir os dois pavilhões de entrada, etc., e construir dois pavilhões, um para aumentar a escada, a grande escadaria principal, e para ser cinético o outro pavilhão, que albergou então um gabinete superior, passou a ser o gabinete do secretário-geral, e hoje em dia o gabinete do secretário-geral da população, das relações e população. Dois pavilhões para manter uma certa simetria. Mas a grande obra foi, de facto, a escada principal, uma escada digna do Ministério, ao estilo do mar, etc. E depois adaptou também as salas lá em cima. Do vencedor que houve vestidas, por exemplo, na capela, uma capela chamada Capela de Santo Clá, e, portanto, ornamentada por capela, passou a ser o gabinete do ministro. E a sala ao lado é a sala do capítulo dos padres territoriais, ou seja, a sala de reunião dos pais territoriais. Uma sala habitada de 3 janelas, uma sala ampla, e custou a aumentar um quarto de padre que há a seguir para fazer a sala dos embaixadores. E é curioso, a sala dos embaixadores tem uma janela pequena, como são as janelas de todos os estados, e uma janela enorme que pertencia à sala do capítulo. Hoje em dia está escondido por seja, mas de facto há um desequilíbrio enorme. E mexeu nos azulejos. Há muita mexida nos azulejos. Mesmo o corretor
do ministro perto do gabinete do ministro, há azulejos diferentes. Houve necessidade de adaptar de azulejos e desse. Não. Portanto, o gabinete do ministro e do secretário-geral do Ministério, bem como os serviços, passam para a parte que era o convento, Que era basicamente. Exatamente. E mais uma vez o palácio fica um pouco O Palácio desprovido. fica não é? desprovido. E eu, quando entrei no Palácio, entrei no Ministério em 71, lembro-me de ver as salas vazias. Por exemplo, a sala que é hoje a sala das computações, que nós estamos, estava totalmente vazia. A sala azul tinha um canapé, assim, a sala vermelha tinha outros canapés, quer dizer, eram completamente vazias. Portanto, essas obras demoraram alguns anos, 70, 71, vejam só por 2 ou 3. Depois, em 51, quando a ministro Paulo Cunha, eu já ocultava o seu gabinete em sempre. Portanto, eu calculo que tenha começado logo pelo gabinete do ministro. E a escada demorou, mas quer dizer, o acesso ao outro dá razíssimos para a antiga, até ficar pronto. Portanto, a parte do palácio fica, de alguma forma, apenas para utilização em casos de alguma reunião nacional ou alguma... Não era, parece que fosse reuniões internacionais nessa altura, ainda. Estava numa fase, foi ainda muito recentemente antes da guerra, estavas ainda, não é? Havia pouca movimentação de políticos, pouca movimentação de elementos estrangeiros que tivessem algum interesse a política portuguesa. Sim, porque em 1956 temos como ministro Marcelo Caetano. Eu aqui. Logo a seguir a Marcelo Caetano temos Marcelo Matias, depois Franco Nogueira, Exato. e finalmente Rui Patrício. Exato. E aqui Com Franco Nogueira começa o grande movimento. Começa o grande movimento, exatamente. E aí há mais reuniões internacionais e imagino que a partir dessa data se comece já a utilizar de uma forma distinta o palácio, o guarda do palácio. O palácio, eu lembro quando, após o Ministério em 61, já havia visitas de estadistas estrangeiros e eram as salas de palácio utilizadas. Nomeadamente em 72, Robert Schuman, que era ministro dos estrangeiros francês, e que, nessa altura, um governo francês prometia algum apoio à ação militar portuguesa em África. E venda material, etc. Portanto, o ministro Patrício visita o Robert Schuman em Paris e depois convida-o para dedicar uma visita de Estado. E foi aqui uma grande celebração, que nessa altura estava no protocolo, iria uma grande recepção, um grande banquete, passaram banquetes com mesa IU e de casaca, e com depois somos com os homens, e depois foram convidadas muitas entidades políticas civis, e então as salas todas abriram-se e havia uma grande ceia. As salas foram utilizadas para mesas de ceia, e então centenas de pessoas vieram, já estavam admirados. Foi assim que essa foi a última grande recepção do exterior. Porque de facto havia essa esperança que o governo francês apoiasse a ação militar que fez em África, ainda aqui há. Chegamos ao 25 de Abril e temos aquela famosa chegada do ministro Mário Soares ao Ministério e uma reunião com todos os funcionários no átrio central do Ministério. Eu não estava cá, já estava em posto, mas nós íamos seguindo atentamente o que se passava no meu pé. As comunicações não eram fáceis. Não eram nada fáceis. Eram telefonemas, os telefonemas eram caros. E eu tinha embaixador com uma ação muito decisiva, como Vasco de Soprano, a embaixador de Bom, eu estava em Bom, mas dizia: não gasta dinheiro a falar todo o tempo de Lisboa, não tens sempre tanta chamada. O que é certo é que o 25 de Abril traz consigo a abertura diplomática do país, as independências dos países africanos de língua portuguesa, toda uma abertura a novos horizontes, a novos continentes, que estamos neste momento a celebrar, muitos deles, os 50 anos de relações diplomáticas de Portugal com dezenas de países que nessa altura estabeleceram ou restabeleceram relações com Portugal, e também é nessa altura, ou a partir desse momento, que essa abertura diplomática para as relações bilaterais, a participação multilateral de Portugal, o aumento da atividade diplomática, faz com que o Ministério tenha que adaptar-se aos novos tempos também, não é, Sr. Mestre? Já tinha havido uma ação intensa com a nossa intensa EFTA, por esse movimento.
em termos de diplomacia económica, se podemos dizer, agora já podemos dizer, nessa altura, mas não assim, com o embaixador do BR, o embaixador Calvete Paganhã, Luís Figueira, etc., toda a aproximação de instituições europeias, da EFA e tudo, já abrindo um caminho, de facto, para uma internacionalização de Portugal, tímida, mas tímida no que quis dizer. Depois de 5 de Abril, todo esse esforço tem a sua compensação no Alargado. Novas direções gerais que vão surgindo, a Direção-Geral dos Assuntos Multilaterais, a Direção-Geral Económica, a Direção-Geral Política. Começamos a trabalhar sobre as questões europeias, a Direção-Geral dos Assuntos Europeus, o apoio também às comunidades portuguesas e a criação de uma Direção-Geral para apoiar as comunidades portuguesas. Portanto, aumenta exponencialmente, conforme o número de áreas de atividade, de serviços, de funcionários também, sejam diplomatas ou técnicos especialistas ou funcionários administrativos, e, portanto, o Ministério o edifício acaba por ser todo ele ocupado. E, nessa altura, o protocolo, os serviços de protocolo funcionavam no convento, no andar do Ministro, passam Terasás para o Palácio, o que faz mais sentido, estava próximo das salas onde se realizavam os eventos, tinham que organizar, e esses serviços são mais serviços de imprensa para não faça para baixo, vários serviços passam todos. E depois passa a haver uma grande mobilidade de funcionários, conforme questões que estão surgindo. Há depois o gabinete focal, o gabinete de Timor, certos gabinetes, não é? De vamos dizer assim, da política externa portuguesa, que passam a ter os seus gabinetes aqui no Palácio. E, finalmente, é preciso também dar conta das áreas de formação dos diplomatas. Criam-se novas áreas para a formação, para acolher a formação, para encontros mais informais, mais a nível técnico, e realizam-se também um conjunto de obras para acolher salas de imprensa, salas de conferências de imprensa e toda a estrutura informática que passa a enviar. A estrutura informática, toda a comunicação passava por imprensa escrita ou de imagem, no fundo, não é? Portanto, havia as conferências de imprensa, como muitos de escola, toda a imagem que passava. Hoje em dia, a informação via eletrónica e informática mudou muito, não é? Temos, portanto, um Ministério que vai crescendo, que se vai adaptando e que vai conseguindo crescer dentro deste edifício. Exatamente. E adaptar-se às necessidades. E que este edifício do século XVIII tem permitido essa adaptação, que a estrutura é ótima e tem permitido esse alargamento das instalações, nomeadamente, por exemplo, os serviços jurídicos, que ocuparam um andar que era reservado aos servidores do palácio, com quartos pequenos, etc. Tudo isso foi deitado abaixo, criaram-se grandes áreas de trabalho, open space, e que são áreas modernas em que toda a informação da comunicação polaca tem amplo espaço para atuar no que concerne diretamente. Sr. Embaixador, mais 2 pontos. A igreja, neste momento, a capela da Nossa Senhora da Felicidade está separada do Ministério, não é? Eu lembro-me que quando entrei com a minha curiosidade, como sempre me levou a estudar a história desse palácio, também me levou a perguntar se passava a capela aqui no tempo. Basta do Calvete Paganhã, não viu o dia da Avinés, e que achava graça ser tão curioso em relação à história desse palácio, porque ele próprio também tinha muitos conhecimentos históricos e interessantes. E ele disse, não, a capela não é nossa. Mas como é que não se pode lá entrar? Eu sei que você fala com o Monteiro, você vai daqui, cabe ele tenha a chave. E nesse Monteiro entregou 3 caixotes com chaves para eu experimentar. E encontrei a chave e entrei. E fiquei bastante mal impressionado, porque os vidros estavam todos batidos, a capela estava suíça, transformava-me num pombal em casa também. E falei disso ao Cláudio Paganés, foi lá comigo ver, e disse, sim, realmente está impossível, vamos não termos a princípio, dinheiro para fazer obras para recuperar. Vamos entregar a patriarcado no meio da si para a gente de ligação para o patriarcado começar as conversas. O patriarcado estou-se interessado em ficar na capela e proceder a obras de Estado. Entretanto, foi colocado, pouco depois já se 25 mil e sofreu um pouco a alteração das conversas. Eu insistia em ter as 2 galerias laterais
no nível superior de acesso ao Ministério e, posteriormente, o patriarcado pesou e portou qualquer comunicação com o Palácio. O que cria, de facto, uma situação incómoda, porque o patriarcado, obviamente, não tem muito dinheiro para manter a capela e porque ela tem uma vidreira de alto, um pouco de dado sujo, contrasta muito com a fachada com o caroço, que são aqueles que valdem. Eu recordo em 1984 a descoberta, da imagem de Nossa Senhora das Necessidades, que estava armazenada. Exato, porque o patriarcado tinha dinheiro para restaurar lá embaixo, então o Ministério disse, então damos esse contributo, restauramos por causa que os foram logo ver que estava tchau. E que está hoje lá, que está hoje na capela, que é usada para... É usada para o culto, mas que depois o patriarcado, numa ação posterior, e o Ministério consentiu, mas tem que ter que tenha feito, decidiu ocupar uma zona anexa à capela, não? Olhando para a fachada da esquerda, nomeadamente a casa forte onde estava o Jorge Proa, que conserva as portas de cofre para um serviço de apoio social a crianças e a pessoas juntadas. E tem um serviço muito intenso, extremamente louvável, mas degradou muito, porque também não tem dinheiro. E dos bons. Degradou muito pelo aspecto exterior que queriam poder. E uma palavra sobre os jardins, sobre a tapada. Exatamente. A tapada era da propriedade agrícola da manutenção dos estábulos vitorianos, quando o Fernando transforma-se no jardim em Dures, um jardim cuidado e desenhado, um jardim é Borard, um jardim é francês, que veio lá por ele, mas faz esse jardim muito inspirado nos jardins ingleses, com ravados, e com sombras, arbustos, etc. E um talhão, um setor, a horta, para os príncipezinhos filhos da Maria de Dom Fernando trapicarem, cada um tinha um talhão de horta, cultivava os seus vinhos, e se trapicavam e doavam alguma agricultura, digamos, doméstica, o que é interessante. Depois que o rei Dom Carlos, quando ocupa aqui o Palácio a partir de 89, desenvolve muito a tapada e retira muito jardim e instala então cortes de ténis lá em cima. E com Dom Fernando já tinha havido uma pequena instalação de animais exóticos e pássaros exóticos, e Dom Carlos aumenta essa insistência e faz os cortes de ténis e passam a estar muito na tapada do jardim ao ar livre, com recepções. E praticamente passa o final da monarquia, há um grande congresso de medicina em Portugal, organizado por Miguel Almeida, com o fico republicano e inimigo da Casa Real, mas com casos de acolheu de braços abertos, e que lhe disse a sua iniciativa de fazer um congresso de medicina em Portugal é precursora, é única, e eu quero lhe dar todo o apoio. E então organiza um grande garden do parque aqui nos Jardins do Tapada, contaram que havia 1000 convidados, os participantes estrangeiros e sociedade portuguesa, médicos portugueses e instituições ligadas à medicina, porque viu que realmente era uma iniciativa excepcional, poder ligar uma iniciativa portuguesa à medicina que então se estava a desenvolver com meios mortos, etc., nomeadamente tratamento de tuberculose. Tem, primeira vez tem a utilização, digamos, que ultrapassa a utilização doméstica do fazer avião. Entretanto, aquele pavilhão que está construído em ferro e vidro também ali na tapada, e que neste momento, felizmente, já está em muito mau estado. Foi uma estufa que eu nunca contou fazer, tendo em vista o próximo casamento com Dona Estefânia, que depois veio apreciar muito essa estufa com plantas exóticas, e foi uma firma francesa, estabelecimento nacional, que fez essa estufa curiosa. E a Casa do Regalo, que está dentro da Pois, a Casa do Regalo era o observatório astronómico dos povos europeus, que depois o Carlos da Namera transformou numa ateliê quintura. E foi então já aceitou o arquiteto aqui da sala de jantar, da sala de banquetes, que fez aquela janela muito bonita, virada para nascer, para ter uma luz boa para artistas, digamos, faz escolher artistas, e encimada para as árvores de Portugal do França, portanto, numa janela decorativa muito boa.
e depois esteve muito tempo desocupada. Depois, quando entregou um pintor com o rebocho, já no período de Salazar, de Salazar ser, por exemplo, conselho-ministro, porque o Rebouços fez pinturas no Ministério das Finanças, começou com Salazar e depois continuou. A escadaria do Ministério das Finanças tem pinturas, grandes pinturas ao redor, que aspectos do Rebouços. Ele viveu ali até muito bom, aos anos 70. E depois Jorge Sampaio foi o primeiro a utilizar. O ex-presidente. O ex-presidente Jorge Sampaio, quando terminou o seu mandato, o último mandato, utilizou para biblioteca, artigo, etc. E foi um centro de estudos muito interessante e muito frequentado. Tenho muita pena que não tenha sido institucionalizado e tenha continuado. Porque poderia ter preservado o Olímpio de Zero, não, mas já seria interessante. Seria uma maneira de memorizar a figura dele. Mas, de facto, não teve continuação, não teve apoio a essa institucionalização e a família depois retirou a biblioteca e as publicações. A Tapada é hoje pertence da Câmara Municipal de Lisboa. E isso leva-me à última pergunta deste nosso tão prazeroso encontro. O que fazer com um palácio, que for palácio real, com um património tão extraordinário, com um jardim tão bonito? Como é que nós poderíamos eventualmente fazer visitas guiadas, abrir um pouco mais ao conhecimento do público este nosso palácio e convento? Como conciliar tudo isso com, naturalmente, a importância da segurança, dos aspectos relativos à segurança de uma instituição pública com a dimensão do Ministério dos Negócios Estrangeiros? O que é que acha, Sr. Embaixador? Eu acho que é muito difícil, porque pode-se fazer, mas é complicado, porque a questão de segurança é demasiado. E que solicitam muito que eu faça visitas guiadas bem feitas aos sábados a grupos institucionais. Normalmente eu dou preferência sempre a grupos que pertencem a instituições culturais e grupos com interesses culturais. E, portanto, todas as pessoas são identificadas, a identidade é controlada à entrada e à saída, para não ficar alguém esquecido que possa causar algum dano ao mistério. E portanto, um grupo pequeno, provavelmente 25 pessoas, que são controláveis ao longo do recurso e têm sido realizadas e ligaram. Agora, há um desgaste da prior. Exatamente, os tapetes sofrem, os vestuários sofrem, quer dizer, tudo isso sofre. Teria havido políticas extremamente restritivas por parte do Ministério em termos de conservação de património móvel em termos do Estado. Mesmo no momento ainda existem dificuldades. Há material que recuperar, há material para restaurar e não conseguimos. Eu não consigo. Quer dizer, eu tenho essa preocupação, passo por ser doutor-geral em sistema de lançador, mas preocupa-me muito informar ao património deste Ministério que tem que ser restaurado, preservado e que adorna culturalmente este edifício, que é apreciado por quem o cita. Isto teria que haver uma dotação especial não é que se dão tão programas hoje em dia, porque o Estado dessas datas entregue cada vez mais a especialistas. É muito difícil abrir concurso público, porque normalmente a atribuição ao orçamento mais barato são pessoas não preparadas e que simplesmente apresentam orçamentos, não é? E não garantem o público da ação do Estado. Quando é um contrato direto a pessoas especializadas, encontramos dificuldades. Portanto, essa problemática é toda muito, muito difícil. Menos mal que o temos connosco. E faz esforços para nos ajudar na preservação. Nós chegar à conclusão, talvez não valha a pena. Vale, com certeza que vale, Sr. Embaixador. Vale a pena preservar a memória do edifício e preservar a memória histórica do edifício e preservar o seu património, que o Sr. Embaixador tem com tanto gosto e com tanto empenho ordenado e trazido. E eu terminaria dizendo aos nossos ouvintes que, se quiserem conhecer um pouco mais do Palácio, podem aceder à página do Ministério dos Negócios Estrangeiros, à página online, onde têm uma visita virtual ao Palácio com fotografias. Existe já, que é muito perfeito e muito interessante. Há vários livros também sobre a história do Palácio das Necessidades. 2 deles
feitos pelo Sr. Embaixador, e temos também a possibilidade de haver algum agendamento, ainda que com as limitações que falámos, de visitas ao Palácio. Ainda ontem realizei uma visita guiada aos embaixadores também dos países da América Latina. Mas é muito interessante e tiveram perguntas interessantes. Uma delas foi porquê é que o Palácio foi cor-de-rosa? E porquê é, Sr. Embaixador? Terminamos assim a nossa conversa. Como os edifícios não eram brancos, eram caiados, eram brancos. E no princípio do século XIX, colonizados aos franceses, por presença de militares ingleses e influência inglesa, portanto, uma influência estrangeira vinda da Europa do Norte, onde a cor era muitas vezes utilizada nos edifícios para destacar na bruma, no mau tempo, num clima muito diferente do nosso, em que os edifícios eram brancos. Começou a entrar essa influência do princípio do século XIX e do princípio do século XIX. E depois o negócio que agradou imenso e agradou-se. E o cor-de-rosa e o amarelo foram os meus preferidos. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Embaixador, por estar connosco hoje e assim terminamos a história do Palácio das Necessidades, do Convento das Necessidades, da nossa Casa Cor-de-Rosa. E eu muito agradecido dar esta oportunidade ao nosso Muito obrigada. para distinguir. Obrigada.